Olá, Júlio. Sim, meu Um Deus. tema e uma zona sensíveis. A estimulação cerebral com elétrodos está já a ser usada com a doença de Parkinson e agora também Com bons resultados. com a obesidade, com Sim. bons resultados. A colocação de elétrodos foi experimentada para tratar a depressão a uma doente, Ana, que viveu quase toda a vida adulta com a depressão. Para além disso, era obesa mórbida, pesava 183 quilos e nem o bypass gástrico mudou esta situação. E, portanto, acabou-se por recorrer à técnica da estimulação do cérebro para tentar inverter esta situação. Os resultados acabaram por ser melhores do que o esperado. Esta mulher, a Ana, perdeu cerca de 2,8 kg por semana, mais 50% do que perdia com os tratamentos anteriores. Além disso, parece uma expressão arriscada, mas a notícia diz que ficou curada da depressão. Tem toda a razão. Está a ver? Está a ver como, numa simples frase, em 3 palavras, na minha opinião, você fez ótimo serviço público. É preciso cuidado com Sim, estas acho coisas, não é? arriscado dizer que ficou curada da depressão. E até é surpreendente, porque noutras partes do artigo reina o bom senso. Vamos separar as questões, porque os resultados na doença de Parkinson não são uma surpresa. Nós temos números que são referidos, que desde 2002 cerca de 900 doentes foram tratados assim e recuperaram o controle sobre os seus movimentos. Mas é admitido que esta questão da obesidade, que foi um bocado um tiro no escuro. E é dito, e com razão, que na história da medicina, descobertas por acaso abundam. Olhe, basta lembrarmos que há uns dias atrás o Correio da Manhã fazia manchete com o consumo, que embora tenha diminuído um pouco, é enorme, de drogas para a disfunção erétil em Portugal. Não é só em Portugal, diga-se de passagem. Como a Inês sabe, essas drogas o seu efeito na disfunção erétil foi descoberto por acaso. Porque era um efeito colateral, porque o que se estava a testar era uma droga para a hipertensão arterial. E que não estava a dar resultados satisfatórios. E de repente começaram a aparecer homens a dizer isto como é evidente, estou a inventar. Atenção, isso é consigo, não faço ideia. Agora eu notei aqui uma diferençazinha muito agradável noutra área da minha vida. É verdade que essas coisas acontecem. Mas o que não pode acontecer, diga-se passagem, é que isso seja a regra. Agora, o que é que eles acham que aconteceu? Diga. Não, ia-lhe propor. Pensemos que, de facto, mexe com a história da obesidade com bons resultados. Se é eficaz, neste caso, da adição à comida, porque é disso que se fala, poderá ser eficaz noutras adições? Nem mais. Porque o que eles dizem é que o que pode estar a acontecer é que a estimulação, e agora vão-me perdoar, porque eu não me vou meter naqueles nomes latinos de estruturas que temos no cérebro, os meus traços paranoides acham... O núcleos accumbens? Pois, tem toda a razão, estava-se mesmo a ver que era isso, não é? Pronto. Eu às vezes tenho a sensação que eles arranjam esses nomes só para moerem a cabeça a mim, mas enfim, eu pronto. acho que sim. O que é que eles dizem? Aparentemente, a estimulação faz com que seja cortado, digamos assim, o profundo sentimento de necessidade, neste caso pela comida. E como a Inês disse, então porquê é que não há de ser por outro tipo de produtos? Tem toda a razão. Mas, e por isso é que eu dizia que há bom senso nisto, nem me debruçarei sobre a questão da depressão, não é? Quer dizer, dar choque elétrico, eu gostaria de recordar que, por exemplo, os eletrochoques no início também tiveram essa nostalgia de com isto vamos curar desde psicose a depressões, etc. E depois alguns resultados não foram nada agradáveis, para dizer o mínimo. Mas enfim. Mas porquê é que eu falava de bom senso? Porque é dito, mesmo que isto funcione, deve ser em último recurso. E agora veja, tão típico da nossa sociedade.
A primeira palavra, eu acho que é completamente consensual. Porque eles dizem, é um método invasivo. E é. Por estarem a dar choques nas suas estruturas cerebrais, até nos deixa assim um bocadinho com receio, não é? E se me esturricam. Pronto. Mas qual é a segunda coisa que é argumentada? É muito caro. É típico da nossa sociedade. E então, fazem uma comparação com uma técnica comportamentalista em que uma investigadora, o que é que faz? Passa pratos que são pratos, digamos assim, de uma boa dieta e pratos que, como disse, houve tanta gente que veio falar comigo, aquela jornalista, por causa das francesinhas, não imagino o que eu ouvi pelas ruas do Porto sobre a jornalista, não é? Foi que não percebia como é que não se percebia achava que um se prato achava tão... um prato. E então o que é que ela faz? Tenta criar um reflexo condicionado em que a pessoa começa a desenvolver uma certa aversão por aquilo que não deve comer. Pronto. Não creio que isto também resolva a questão. Mas se resolver em meia dúzia de nós, magnífico. Agora, o que nós temos que ter noção é que esta preguiça de esperar que, com um pequeno choque, resolvemos uma questão, uma verdadeira pandemia que neste momento afeta 650 milhões de adultos e 340 milhões de jovens e crianças pelo mundo de fora, é uma utopia. Se quiser, fazendo a comparação com a imagem do choque elétrico, os riscos de números destes para a saúde de todos nós deveriam ser um choque mais que suficiente para nós termos mais cuidado com os nossos hábitos alimentares. E vamos ficar por aqui, senão aqui na Antena 1 ficam em choque com o tempo, não é? E comem-nos. Um beijinho.